estão sofrendo muito. E sejamos gratos por todos os benefícios que temos. Um aviso importante é que, a partir da próxima terça-feira, voltaremos ao nosso horário normal, das 20 horas, ok? Esperemos que, assim, nossos outros irmãos que não estão podendo vir, que venham. Se vocês tiverem aqueles a quem avisar, avisem. A partir da próxima terça-feira, 20 horas, o horário de início, ok? Normalmente até 21 horas ou 21h30 no máximo. Para a nossa reflexão da noite, trouxemos um texto de nosso irmão espírita Breno Costa, administrador do portal A Vida no Mundo Espiritual, estudo das obras de André Luiz. O texto foi retirado da seção Mensagens de Emmanuel e se intitula Endireitai os Caminhos, e foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. Ele começa com João Batista, capítulo 1, versículo 23, dizendo: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O encorajamento de João Batista, o precursor, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. O que é essa inquietação injusta? É aquele desassossego que chamamos de preocupação. Injusta porque não se justifica diante dos benefícios que Jesus nos concede. E nos indagamos: onde está Jesus que não veio ao encontro das minhas súplicas, dos meus pedidos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de minhas amarguras? Não compreendemos que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os seus discípulos sinceros. Sim, somos todos discípulos, quer dizer, alunos, aprendizes, mas falta-nos dedicação ao bem de nós mesmos. Corremos ao encalço do Mestre Jesus, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. E o que é endireitar? É fazer correção, é se corrigir, é não se desviar da linha reta. Assim, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso corrigir a estrada em que tem vivido. Muitos choram em atalhos que estão levando ao crime. Lamentam-se em abismos do erro sistemático. Recorrem ao céu sem o desapego necessário às paixões destruidoras desse nosso campo material. E o que são as paixões da nossa alma? Comida em excesso, bebida que altera a percepção, vaidade que se une ao egoísmo, inveja do que o outro conquistou, enfim, todo exagero da necessidade, pois o mal está no excesso. E o Espiritismo todo o tempo nos fala: desapeguem-se das paixões. Então, se não fazemos nossa parte, não é justo dirigirmos nossa alma ao Salvador Jesus, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queremos que Jesus venha santificar nossas atividades, endireitemos os caminhos da existência, regeneremos nossos impulsos,
desfaçamos as sombras que nos rodeiam, para poder senti-lo ao nosso lado, com as suas bênçãos, que estão sempre conosco. Na sequência, vamos ouvir o nosso irmão Dr. Homero falar da saga dos nossos fundadores, em homenagem ao aniversário deste nosso lar Bom Repouso, que em 23 de maio último completou 47 anos. Muito obrigada. Fiquemos com Jesus. Boa noite a todos. Plagiando o nosso irmão Divaldo, né? Boa noite a todos do Ideal Espírita. O lar, como foi aqui dito, o Centro Espírita, também, Casa Grande do Caminho, completou 47 anos no domingo. E a gente tem que agradecer, não homenagear, mas agradecer e ser grato pela existência dessa casa e por tudo que ela proporciona a todos nós que temos essa oportunidade de estarmos aqui. O ano era de 1974, alguns podem não ter vivido nessa época já maduros, para lembrar do período difícil e, ao mesmo tempo, um período onde o desenvolvimento econômico dava saltos no governo Médici, logo depois da Copa de 70, e o número de migrantes que se fazia no Brasil era enorme, vindo para o Sul e o Sudeste, principalmente para o Sudeste, para São Paulo e o Rio, pois o Sul naquela época era muito frio e gelado, então os migrantes não iam para Curitiba, por exemplo, para Porto Alegre, que a temperatura no inverno não é como hoje. Era muito mais inverno do que temos agora. Então vinham para Santo André, São Caetano, São Bernardo, São Paulo, e vinham para a construção civil. A maioria deles não tinham profissões, e aqui aprendiam a carpintaria, o pedreiro, o eletricista, para servir no grande boom de desenvolvimento. E vinham em famílias, eles não vinham sozinhos. E se hospedavam nas ruas. Em São Paulo já estava lotada. Tem fotos, inclusive, dessa época, que a gente vê o número de congestionamentos que aconteciam, né? Por exemplo, nas marginais, nas avenidas do Estado, eram enormes. O Luiz deve lembrar, né, Luiz? Você também é da minha época. Né? E era um número muito grande de pessoas para pouco espaço, e para um grande número de construções. Então as pessoas vinham em famílias, ficavam na rua, e acabou acontecendo um movimento no coração daqueles que já frequentavam o Centro Espírita Irmã Itália, fazendo com que eles, numa sensação de compaixão e de necessidade de atendimento, e num grau já de elevação de compreensão espiritual, resolveram dar um atendimento a essas pessoas. Naquela época, o Centro Espírita era pequeno, né? Ficava-se no fundo da casa de um irmão espírita, seu Antônio Grica, né? Já com uma certa idade, porque ele é nascido em 1901, então ele já tinha 70 e poucos anos de idade. Naquela época, 70 anos era velho, né? Hoje ainda dá meia sola. Mas naquela época, 70 anos era bem idoso já, né? Com várias enfermidades, inclusive. E eles resolveram realmente construir, fazer uma creche, em primeiro lugar. Mas daí discutiram e viram que na necessidade aqui era maior de um albergue noturno. Então eles se confraternizaram, se reuniram, e na noite de 23 de maio, no Centro Espírita Irmã Itália, eles fizeram uma reunião e recompuseram uma equipe e fundaram o Lar Bom Repouso. Eu vou citar
o nome de todos, porque eu acho que a nossa homenagem, né? Quem faz caridade não precisa ser, mas nós estamos recebendo os frutos desse amor. E estamos colhendo deles essa satisfação. Então, eu tenho a ata da reunião, né? O nome e a qualificação dos diretores. O presidente daquele dia era Maria Elizabeth Vieira, Antônio Grica, Tereza do Carmo Moraes Furlotti, Luiz Sota Garcia, Marguerita Biasi, e eles fizeram a reunião às 20 horas, foi lavrada, e ali estavam os irmãos que faziam parte do conselho diretor. Vou citá-los: João Carlos dos Reis, Antônio Grica, Antônia Silva, José Leandro, o irmão que nós conhecemos por muito tempo aqui na casa, Tereza do Carmo Moraes Furlotti, Maria Elizabeth Vieira, Carlos Lourenço de Moraes, Diogo Santander, José Ferreira Silva, Hermínio Andrade, Henrique Souza Menezes, Catarina Galo, Jaime Cristófaro, Natanael Inácio Teixeira, Luiz Soto Garcia, José Carlos Corse, José Secari, Mercedes Sanches Graça, Risonete Sales de Araújo e Marguerita Biasi. Então formaram o Lar Bom Repouso, fundaram o Lar Bom Repouso nessa data, na noite do dia 23, no Centro Espírita Irmã Itália, e assim foi registrado 2 dias depois, mas a data é 23 de maio. Então, 23 de maio não é a data do funcionamento, é a data da fundação, constituição legal, que tinha uma pessoa do cartório que estava junto, e ali se homologou a instituição Lar Bom Repouso. A partir daí, entraram em trabalhos ininterruptos, para poder fazer com que abrisse uma instituição. E eles ficaram trabalhando, arrumando financeiramente recursos, e em 13 de outubro do mesmo ano, quer dizer, 5 meses quase depois, eles abriram com casa alugada, 2 casas, né? Eles ali na Avenida Goiás, 2319, para um albergue noturno. E passaram a ter uma movimentação, que diz aqui nos registros das histórias do Lar Bom Repouso, contado por Marguerita e José, que chegaram a atender 1.500 pernoites por mês. Eram famílias inteiras que chegavam à tarde, se alimentavam, tomavam o lanche à noite, passavam a noite, tomavam um banho, se trocavam. No dia seguinte, tomavam o café da manhã e saíam para procurar emprego, retornando à noite. E ali conta a história, né, de vários abnegados, né, da casa. Eu não estive nessa época, não os conheci, mas eu ouvi relatos de Marguerita e José, principalmente, né, me contando da dificuldade que era, para vocês terem uma ideia, né? Hoje, com 28, 29 anos, os jovens estão na casa dos pais, jogando videogame, né, e vivendo nas custas dos pais. O José tinha apenas 29 anos e ele e Marguerita trabalhando na sua empresa, empresários que eram, para fazer dinheiro para sustentar esse número de pessoas. Então, era um volume imenso. José fazia um trabalho com mais um outro, chamado Elzo Veronese. Eles saíam pela cidade para pegar as pessoas que estavam na rua, com frio, com fome e com sede, chegavam às 2 casas do albergue, davam banho, trocavam, muitas vezes levavam, não tinha o pronto-socorro como é hoje, dessa qualidade, compravam medicamento, e como aqui diz na história, muitos deles chegaram a desencarnar no próprio lar. Nome esse dado, né, pelo espírito Pai João de Lar Bom Repouso. Então, foi um trabalho ininterrupto. Eles ficaram lá nas 2 casas alugadas de 74 até 82, quando em 1982 eles vieram para cá. E nesses 8 anos,
além da casa em funcionamento ininterrupto todos os dias do mês do ano, com um número enorme, para vocês terem uma ideia. Nesse período de 74 a 82, passaram 15 mil pessoas nas duas casas antes de virem para cá. Hoje nós estamos com 31 mil, né? 16 mil depois que inaugurou a casa aqui, e 15 mil que passaram no albergue noturno, com o número de pessoas e crianças e mulheres. Então, eram famílias todas que ficavam hospedadas nas duas casas. Então, era um número muito grande nessa época. Nesse período, através de recolhimento pessoal, não posso falar o montante, mas o grande percentual financeiro do Lar Bom Repouso foi o casal Marguerita e José, com auxílio de outros irmãos que também trabalharam, dedicaram e ajudaram também financeiramente, mas foi através deles que foi construído essa casa. Como foi essa casa? Essa casa foi um comodato, através do prefeito Hermógenes Braido, junto com a sua esposa Maria Braido, que tinha uma grande amizade com a Marguerita, mocinha Marguerita, e através do trabalho que foi apresentado, o prefeito deu incomodato por 10 anos esse terreno. Para quem não conhece, era um terreno que você tem na foto, era um precipício que tinha aqui, para vocês verem a diferença que tem de altura da rua para cá. Aqui em cima, vocês imaginam como era esse terreno. E no dia, que foi no dia 13 de outubro, foi lançada a pedra fundamental aqui, nessa instituição, e estavam presentes inúmeras autoridades do Estado, inclusive o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, através do conhecimento do José, estava presente. Tinham mais ou menos umas 150 pessoas, foi em torno das 10 horas da manhã. Conta a história que era um dia maravilhoso, um dia límpido, claro, com um sol brilhante. E Marguerita, 2 dias depois, contou a José os espíritos que estavam presentes na data aonde foi colocada a pedra fundamental. Então, ela identificou o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, doutor, que estamos aqui com ele, né? Schulweitzer, Pai João, André Luiz, Bartuíra, estava Kai Barschuttel, né? Adrianus, que é um espírito alemão, né? E o Pai João e toda a equipe do Pai João que já estava presente. Tiãozinho, Bernardo, Inácio, Antônio, todos estavam presentes. E Marguerita constatou, pela sua vidência, e relatou ao José que, logicamente, que alinhavou para ficar em registro, para aqueles que sucedessem, como nós aqui, tivéssemos conhecimento desse ato. E a casa começou a ser construída, o lar, e quando foi em 1982, o lar veio para cá, com um número pequeno, né? Ficaram primeiro aqui nesse salão, né? Era o único salão que tinha aqui, que eles fizeram primeiro o muro de arrimo, construíram, aqui ficou aqueles que ficavam aqui, em regime ainda com família, mulher, eles já não tinham criança, segundo consta, mas tinha o casal, e a partir dali houve esse crescimento, esse desenvolvimento que foi muito difícil, muito arenoso, pois além do custo da casa, tinha o custo de construção, o acabamento. Todo mundo sabe que depois que levantado um prédio, você tem mais o mesmo montante para fazer a finalização do acabamento da casa. Então, foi esse trabalho hercúleo, né, que José e Marguerita e a equipe que estavam com ele foram devagarinho construindo, edificando não só a casa, como o centro espírita. Esse é outro detalhe importante, porque todo mundo fala do lar e esquece do centro espírita. O Centro Espírita Casa Grande do Caminho funcionou durante todo esse tempo, 2 dias por semana ininterruptos, tinham mais um dia, que era uma outra sessão que existia, tinha a desobsessão e tinha a reunião mediúnica aberta. Então, se você fizer o cálculo, né, da mediunidade
diamantina da nossa irmã Marguerita, que ficava pelo menos 1 hora incorporada na terça e 1 hora no outro dia, que era a quarta, agora mudou para a quinta, que era desobsessão, fora as horas extras de atendimento aos outros irmãos, a gente computa que, pelo menos, ela passou 255 dias mediunizada 24 horas por dia. Então, imagina o trabalho mediúnico. Estou falando nem da qualidade, eu estou falando do tempo, né? Então, ela ficou 255 dias ininterruptamente mediunizada, se for computar o número de horas que ela ficou em trabalho de atendimento fraterno, amoroso a todos os irmãos. Então, para se ter uma ideia do trabalho mediúnico que ela fazia. Durante um longo período, eu não participei desse período, não estava na casa ainda, ela fazia, além do trabalho mediúnico na mesa, né, no sentido de fazer a incorporação daqueles amigos que nos acompanham, que necessitam fazer a passagem para sair do processo obsessivo, ela fazia um atendimento individual na salinha, onde várias pessoas, um número muito grande, vinha à casa para receber um atendimento pessoal, individual, do Pai João ou dos espíritos. Então, era um trabalho hercúleo, né, para saber. Fora o trabalho pessoal que eles tinham na sua empresa, né, na Marguerita, chamava Malhas Marguerita, aonde Marguerita muitas vezes fazia de tudo, né? Ela era o designer das roupas, ela que sabia fazer as roupas, as máquinas ela que operava, ela que dirigia o sistema das coisas e muitas vezes trabalhava 24 horas, vários dias em seguida para fazer a entrega das malhas que foram encomendadas, para ter recursos para serem colocados na construção do lar e das outras atividades que o casal tinha. Então a gente vê aí a abnegação, o devotamento, né, o amor que você tinha, a capacidade da mediunidade dela. Então, a gente só tem adjetivos afetuosos e amorosos da nossa irmã Marguerita e do desempenho do nosso irmão José Carlos. Tudo isso a gente está dizendo para dizer alguma coisa a mais, né? A casa, como nós já falamos, ela foi uma combinação, como aqui está, sessão de terça-feira, 26 de abril de 2016, Dr. Albert Schweitz, na mediunidade de Marguerita, faz um comentário, abre aspas. Esta casa não é casa de milagres, não é casa de espetáculos, é casa de oração. De hóspede de Jesus. Casa programada com muito amor nos idos de 1798. Embaixo de uma grande árvore, eu e os 2 meninos, que hoje vocês conheceram, e que tiveram permissão através de nós, mas em épocas diferentes, nós em espíritos, e eles presentes em carne nessa casa de caridade, para dar prosseguimento a um trabalho iniciado há muitos séculos. Então a história do Dr. Robert Schweitz estava encarnado na África, em Le Barrené, passou mais de 50 anos atendendo lá, com amor, carinho, junto com a sua esposa, veio desencarnar em 1965 e procurou os amigos, e os amigos já estavam na casa espírita. Ele não era espírito, ele não era um ser humano espírita, ele era protestante, mas ao desencarnar foi apresentado a racionalidade espírita e Albert Schweitz passou a ser um espírito espírita. Procurou os dois e encontrou, eles já estavam aqui fazendo na casa e foi intuído pelos dois a construir uma casa como essa, como havia combinado em 1798. Casos para quê? Para moradores de rua, para recolher aquelas pessoas que por acidente, por doença ou por uma necessidade, tinham necessidade de um acolhimento. Imaginavam os 3 fazer uma casa como a casa do Caminho de Pedro, né? Primeira casa que existiu de fraternidade e caridade na história foi a casa do Caminho de Simão Pedro. E eles imaginaram uma casa como essa
assumiram esse compromisso naquilo que eles deviam fazer, e assim foi a programação dessa casa. Então, o que eu posso dizer, a casa hoje, através de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tivemos a felicidade de compartilhar, de receber deles o conhecimento espírita, eu não o conhecia, e ao mesmo tempo ter a oportunidade deles exemplificarem para nós o exemplo de amor, de caridade, de fraternidade, de abnegação, de vida das duas pessoas jovens, um com 29, outro com 30 anos, né, Marguerita e José, que se dedicaram a vida toda até a passagem, José em 16, né, 2016, e Marguerita no ano seguinte, em 2017. Então, nós temos isso. Tem uma passagem bonita, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, no livro Transição Planetária. Para quem não leu, é um livro, psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Manuel Filomeno de Miranda é o espírito, e ele está contando ali, o livro chama-se Transição, e ele conta de muitas revelações que foram feitas naquela época, estão acontecendo para passo, e ele conta, ele estava sendo acompanhado por um instrutor chamado Aurélio, e ele queria conhecer casas que davam oportunidade para os irmãos que estavam necessitados de apoio. E Aurélio trouxe ele aqui no Lar Bom Repouso, numa manhã, e Manuel Filomeno de Miranda conta a passagem que aqui encontrou. Então, abre aspas do livro. Tomando conhecimento do meu interesse em conhecer algumas obras de beneficência, para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais que antes ficavam no desamparo, no difícil período da convalescença, principalmente daqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. Dando-nos corretas informações, demandamos o abençoado lar, em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Então, ele está confirmando o prédio, o lar, instituição, e, ao mesmo tempo, o centro espírita. Fomos recebidos à entrada por venerável benfeitor da humanidade, que deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África equatorial francesa e que também cooperava naquele ninho de amor, Albert Schweitzer. Surpreendidos pela sua presença, porque Albert é um espírito elevado, né? Filomeno se assustou. O que está fazendo Schweitzer nesse local, numa cidade dessa, numa casa espírita dessa? Então ele se surpreendeu, lógico, né? Surpreendidos pela presença desse sábio amigo, percebeu-nos a nossa perplexidade. O que está fazendo esse cara aí, né? E com naturalidade explicou-nos que o amor não tem pátria. E esclareceu. Quando jovem, vinculado à música erudita, que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das passagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus, pelos seus irmãos infelizes. Então ele passou lá, Albert Schweitzer, né? Era um grande pianista, né? Ele, fora os outros atributos de sua vida, para quem não sabe, ele, muito inteligente, falava várias línguas, um dia viu uma propaganda de que na África necessitava de profissionais para doenças tropicais, doenças que acontecem nos trópicos, né? A febre amarela, a malária e as outras todas que acontecem. Então, ele resolveu entrar na faculdade de medicina, fez medicina, fez o curso de especialização em medicina tropical, casou-se e mudou-se para o Congo, né, na época, hoje, aonde que chama-se a cidade onde ele mora, que morou-se, que hoje tem uma instituição lá, Le Barané,
E ele permaneceu mais de 50 anos trabalhando diuturnamente numa situação que vale a pena. Para quem quiser, nós temos o filme dele aqui, né? Podemos passar na terça-feira, para a gente ter uma noção quem é Albertus Schweitzer, né? Depois da desencarnação, depois que ele faleceu, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, Marguerite e José, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordaram em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Então ele encontrou, relembrou o que tinha combinado e veio trabalhar na casa. Conduziu-nos aos diferentes recintos, então Schweitzer pegou Manuel Filomeno e adentrando a casa, especialmente as enfermarias dormitórios, onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação de tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos, enquanto outros que viviam nas ruas ali encontravam um amparo que os predispunha à recuperação para o retorno à vida social. Coincidentemente, naquele momento, adentravam-se os fundadores, abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. E vai dizer agora, a senhora, Marguerita, estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, José, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa que no momento experimentava algumas dificuldades econômicas. Questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais, que se iam libertando em razão das terapêuticas espíritas ali aplicadas, dos passes, da água fluidificada, das psicoterapias evangélicas, das desobsessões realizadas no centro espírita em dependência própria. Então a gente vê aqui, né, porque normalmente quando você traz alguém na casa e vem conhecer, vê o lado material, o lado nosso, humano, daquilo que se presta, o que se faz. Já encanta aquilo que se vê. Os irmãos da retaguarda, por exemplo, é algo que, para quem não tem habilidade, não conhece, não tem conhecimento, fica muito impressionado com o trabalho que é feito na retaguarda com aqueles irmãos que se encontram ali, né, num processo, muitas vezes, pré-óbito, né, pré-desencarne, que estão necessitando daquele tempo extra. Né. As pessoas, muitas vezes, não têm ideia do que é um minuto que falta na vida, que você necessita viver a mais e que você tem dando qualidade, essa pessoa tem oportunidade de viver 1 minuto a mais, 5 minutos a mais, do que antecipando o óbito do indivíduo. Então, esse é o papel principal da casa. Então, esse acolhimento material, humano, fraterno, amoroso, que os voluntários, os funcionários e aqueles que aqui trabalham dão às pessoas que aqui moram, é o papel de ter acolhimento primeiro para ter um tratamento posterior. O tratamento é espiritual. Então, a falange de espíritos que aqui está, capitaneada, como vocês viram aqui, Dr. Eurípides Barçanufo, né, sobre a supervisão do Dr. Bezerra, né, a casa foi aprovada pelo Dr. Bezerra para ser construída e seguir a sua construção, o seu desenvolvimento. Por isso que inúmeras vezes, quem participava da reunião de terça-feira, estavam aqui, além de André Luiz, além do Pai João e outros espíritos, quase rotineiramente, uma vez cada mês ou 2 meses, toda terça-feira, Dr. Schweitzer. E cada 30, 40 dias, nosso irmão, Dr. Bezerra, aqui vinha e dar o seu comunicado. Então a gente vê, aí é o trabalho verdadeiro da casa, que é o trabalho aonde esses que aqui estão, que estão em sofrimento humano, de doenças de todos os tipos, mutilações, doenças infecciosas, câncer, diabetes, transtornos mentais, que não deveríamos ter, mas temos, esquizofrenias, perturbações de todas as ordens,
e você vê aí o trabalho espiritual que é feito. Muitas vezes para o quê? Para aliviar, fazer o quê? A doutrinar os companheiros que estão obsediando aquele irmão, para que o seu retorno ao lado do desencarne seja muito menos aflitivo, dolorido, para ele muitas vezes não ser levado para outros locais das trevas, pelo grau que ele tem de necessidade espiritual. Então, esse trabalho, que é o trabalho espiritual, daqueles que aqui trabalham, principalmente da falange espiritual, como nós sabemos o pai João, né? Agora sabemos também em comunicado, que nós lemos outro dia, que José e Marguerita estão aqui trabalhando, comunicação do Divaldo, que nós lemos na semana passada. Para quem não estava, eu tenho aqui também. Vamos completar. Salvador, 16 de março de 2001. Divaldo Pereira Franco, falando com o primo de José, que é de São José do Rio Pardo. A desencarnação dos nossos irmãos José Carlos e Marguerita surpreendeu-nos e causou-nos profundas emoções. Hoje, felizes, trabalham no além com Albert Schweitz, Dr. Bezerra, nas atividades que lhes eram familiares e em outras. Então, nós temos aqui a presença, né, seguramente, diariamente, logo, lógico que não é o dia todo, noite toda, todo o período, né, os espíritos que têm uma evolução maior, eles não precisam estar constantemente no mesmo lugar, né? Inclusive, às vezes, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, é uma capacidade que o Dr. Bezerra já adquiriu há muito tempo, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a pessoa fala, como é que ele pode ter dado comunicação no centro espírita de vocês, se no mesmo dia, na mesma hora, ele falou em Ribeirão Preto? Certo? Então, esse grau de estar em vários lugares ao mesmo tempo é uma capacidade espiritual que assim tem, no desenvolvimento espiritual. Eurípides Barçanufo tinha isso, né? Quem lê o livro dele sabe que ele estava dando uma aula no seu liceu, onde ele fundou, na cidade, e uma senhora precisava de um atendimento. Ele continuou dando a aula, desdobrou o seu espírito, foi lá, fez o parto, fez o atendimento e voltou. E continuou a aula dele, né? Então, isso é relato, né? Um espírito como Eurípides. A Eurípides também estava, esqueci o nome dele, agora foi, né? Ele estava também no dia da fundação do Lar Bom Repouso. Então, isso é o Lar Bom Repouso. O lar hoje, como vocês sabem, nós estamos com um número diminuído, perto do que nós já tivemos. Para quem não sabe, a casa já chegou a ter 160 abrigados nas noites de frios de vários anos em seguida. Corredores, todos os lugares que podiam, chegava-se à porta, batia, e eles eram atendidos. Tinha a sopa, a comida, a noite, o banho, o pão, a refeição. E muitos saíam durante o dia e voltavam à noite, nas noites geladas de São Caetano, que hoje não se faz o mesmo frio que se fazia há 30 anos atrás. Mas a casa não deixava de recolher. Hoje, nós temos um número menor, de 70, 75, né, com 20 na retaguarda, que são pessoas que estão sem nenhuma autonomia, com total dependência de banho, de troca, de alimentação, com alimentação inclusive enteral, né, com bomba de infusão, curativos constantes, 2 e 3 vezes ao dia, das escaras que tem, que vem, enfermidades graves, muitos deles esperando apenas a passagem, o desencarne, mas a cada minuto que aqui eles passam, a cada momento que a espiritualidade tem com eles aqui encarnados, é um alívio para eles no momento do retorno. Então, lembrando sempre que o sofrimento não é castigo para ninguém. O sofrimento é uma violação das regras das leis divinas e que simplesmente nos acolhe em momentos das nossas vidas, aonde devemos ter serenidade e paz para passar por elas. Todos nós, todos que estamos aqui no planeta, na condição de encarnados, somos deficitários do passado, necessitamos reformularmos como pessoas e seres humanos e espirituais,
devemos trabalhar no bem, no amor, para conseguir adquirir essa capacidade de reformulação. Então, num momento de transição como essa, em que o planeta passa, aonde no outro livro de Manuel Filomeno de Miranda, que saiu agora ano passado, esse ano, né? Esse ano, como é que chama mesmo? Como é que chama? Livro novo? Regeneração, né? Regeneração planetária, obrigado. De Manuel Filomeno de Miranda, desse ano agora de 2019, de novembro, comenta sobre a pandemia, explica por que a pandemia não vai terminar rapidamente, ela vai se estender. Já anunciava que os vírus seriam modificados, vão se transformando, sofrendo variantes deles, né, do seu RNA, fazendo novas acoplações múltiplas, e que realmente o número desses desassistidos e de óbitos e de doenças e de enfermidades decorrentes da enfermidade será muito grande, né? É uma separação que está sendo feita. Alguns por mérito estão indo antes, por mérito. O tempo da encarnação já terminou. Para não ver um sofrimento material desnecessário, alguns estão indo por mérito. Isso é uma coisa importante para verificar. Porque fica uma mão geral, né? Morreu porque merecia, porque é ruim, e a gente vê muitas vezes o que é que o ruim ficou, né? Porque ele tem débito, ele precisa passar pelo sofrimento encarnado para depois desencarnar, e muito bons estão indo antes, certo? Porque tem o mérito do desencarne, porque o estado natural do espírito não é estar aqui, é estar no desencarne, é estar do plano existencial. Aqui é uma passagem, aqui é como uma escola. Aqui nós estamos aprisionados, agrilhoados num corpo físico, sofrendo todas as interpelações que uma vida material nos dá. Estamos aqui com todos os nossos sentimentos inferiores, instintos exacerbados, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, a cólera, a intolerância, a observação dos defeitos, né? É isso que nós vivemos hoje. Então, nós estamos nesse estágio. Nós não temos mérito do desencarne. A verdade é o contrário, né? Muitos que estão indo são por separação. Aí se justificam, né? É por outro motivo. Agora, muitos estão indo porque já são bons, já estão em outro estágio, não precisam passar por isso que nós estamos vivendo ainda, e já estão no plano espiritual, já retornaram à pátria espiritual, que é o lugar aonde nós devemos viver. Nós não necessitamos estar encarnados. A encarnação é uma prova, uma expiação. Prova para a evolução e expiação das dores que fizemos os outros passar e que nós vamos passar também. Então não é um castigo, é uma reparação pela violação das leis divinas que nós fizemos em outras e nesta vida. Então, essa compreensão de vida que o lar nos deu, através daqueles que aqui falam, dos espíritos que nos falavam toda semana, repetidas vezes, né? Dr. Schweitzer nos puxava a orelha, entre aspas, né? Mas dava um estímulo constante, semanalmente, para trabalhar no bem, para amar as pessoas, para modificar os nossos costumes, para deixar de ser intolerante, para não desviarmos do nosso caminho. Toda semana, Dr. Schweitzer vinha com o discurso de transformação, de misericórdia ao próximo, de amor aos outros com quem a gente tinha. Então, essa é a oportunidade. Esse é o Lar Bom Repouso, que hoje não temos a felicidade de tê-los encarnados, para nós que vimos, abraçamos e convivimos e conversávamos com ele, mas hoje sabemos que estamos sendo o quê? Acompanhados, orientados e intuídos. Dentro do quê? Desde que cumpramos a nossa parte na evolução que devemos ter e com as pessoas com quem devemos compartilhar. Então, aquele orai e vigiai. Veja com quem andas, né, para você não ter o mesmo tipo de comportamento. Então, esse é o aprendizado. O lar está formando pessoas, o centro espírita é um pronto-socorro espiritual,
é um hospital porque dá um tratamento através do passe, da água fluidificada, da palestra, do ensinamento evangélico, e há um acompanhamento dos espíritos para cada um de nós. Nós vamos sendo reavaliados, logicamente, não é todo dia, toda hora, mas tem um momento que nós somos reavaliados. Cada um tem um momento diferente. Eu não sei se é na data do aniversário, em que momento do mês, que ano que você vai ser, mas você é reavaliado rotineiramente, e aí eles verificam qual é a melhor situação para aquela pessoa. Vai desencarnar alguém da sua família para provocar um adiantamento no relacionamento que estamos vivendo? Vai ter uma falência financeira necessária para que aquela pessoa aprenda a lição que provocou nos outros no passado e ele precisa experimentar novamente? Certo? Então a gente vê as dificuldades que muitas vezes a gente passa, que estão programadas, né, num determinismo que nós programamos junto com os espíritos, porque seguramente nós espíritas, nós não fomos jogados aqui aleatoriamente e obrigados a reencarnar. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós fomos chamados, junto com a equipe do Ministério da Reencarnação. Quem já leu o livro, né? O primeiro livro da série, Nosso Lar, né? Está lá, o Ministério da Reencarnação. Nós fomos chamados, conversaram conosco, nos colocaram a situação espiritual de cada um. Nós escolhemos as provas, logicamente não podemos discernir se são todas escolhidas por nós, mas nós colocamos um objetivo. E aí foram colocadas as provas para cada um ter a sua evolução espiritual. Então isso é uma programação. Esse é um determinismo. Por que é um determinismo? Você está vivendo hoje as obras que você fez no passado. Então você tem necessidade. Muitas vezes a pessoa fala, bom, você escolheu algo que é muito pesado para você. Você não tem essa evolução moral. Você não tem essa evolução comportamental. Você está escolhendo algo que é muito difícil você cumprir na encarnação. Muitos são teimosos e bate o pé e quer aquela prova, aquele momento. Aí o que ele vai acontecer? Se ele não está preparado, ele vai refugar. Quer dizer, ele vai passar a prova com sofrimento, com aborrecimento, com lamentação, sem compreensão. Por quê? Porque ele está refugando a prova que ele mesmo pediu para ter necessidade de passar. Aquele que está preparado, ele vai ter o grau, ele vai sofrer a perda da pessoa querida, a perda financeira que ele viveu, a perda do carrinho que ele tinha que era bonitinho, a namorada que foi embora, e assim vai. O sofrimento que ele passou. A reprovação que ele teve nos exames que ele tinha que passar, né? Nos concursos que ele não tinha que fazer, ele não passou. Mas ele tem o quê? Ele tem resiliência, ele tem conforto, ele aceita. Se eu quero passar de novo, então eu vou me preparar melhor para fazer aquilo que eu necessito. Então aí está as grandes provas da nossa vida, as expiações que devemos viver e a serenidade que a gente tem que ter frente aos sofrimentos que nos são impostos pelas imperfeições que temos, recolhendo exatamente as violações das leis eternas que vivemos. Então esse é o nosso aprendizado. O lar serve para isso também. Então é uma escola, exemplifica, ensina, dá oportunidade do aprendizado, dá oportunidade da convivência com aqueles que aqui moram. Porque ao você conviver com uma pessoa que tem um problema sério e tem uma história de vida e viveu um transtorno, você também aprende com eles aquilo que você não deve fazer, sem censura, sem julgamento, mas com consolo e compreensão. Então esse é um trabalho que está aqui aberto para casa, para quem gosta e quer fazê-lo, é conversar com os internos, orientá-los, se possível, receber uma orientação primeiro, para poder ver como fazê-lo e como se dirigir às pessoas, né? Então, na noite de hoje, vamos agradecer à espiritualidade que está conosco, todos esses espíritos que aqui foram citados, aqueles que foram da última encarnação, que desencarnaram formando a parte material do lar, aqueles que trabalham
continuadamente na manutenção espiritual de um lar como esse, numa dificuldade que vive o planeta hoje, esse ponto de luz dentro das trevas em que vivemos e que nos acolhe diariamente com as portas abertas, onde nós aqui acolhemos essas vibrações dos irmãos que aqui têm a oportunidade de compartilhar conosco. Os hóspedes, como chamam os espíritos, os hóspedes de Jesus. Muitos desses irmãos são parentes nossos, conhecidos, que conviveram conosco, e muitas vezes temos, por alguns, um sentimento maior de fraternidade. Para outros adversários, muitas vezes, percebemos um grau de animosidade em que devemos trabalhar, pois é a oportunidade de conquistá-los através da nossa paciência, da abnegação, de controlar os nossos ímpetos. E assim a Deus pedimos, a Jesus e essa espiritualidade, poder contar com eles a cada dia das nossas vidas, na nossa intuição, ajudando-nos nos nossos defeitos, nos hábitos equivocados, nos costumes desnecessários, nas ansiedades aflitivas, improdutivas, enfim, que tenhamos condições, devagarinho, a cada momento da nossa vida, poder exercitar o Evangelho. Logicamente, não conseguimos 24 horas por dia, mas se conseguirmos em várias oportunidades, já estamos dando um passinho para frente, nem que seja um passo só de cada vez, lentamente, mas é o trabalho que cada um tem que fazer para retornar ao plano espiritual num processo de evolução. Por isso a nossa gratidão, nosso agradecimento, o nosso reconhecimento de quanto essa casa, essa falange e os irmãos daqui, todos, nos auxiliaram e nos auxiliam, nos consolam, nos ajudam, nos orientam, nos perdoam pelas nossas arbitrariedades que cometemos e nos ajudam e nos dão a oportunidade do seguimento, Senhor. Então, nessa noite, a toda essa equipe que foi citada, e ao nosso carinho, ao nosso amigo José, à nossa irmã Margarita e a todos que aqui deram de si para o próximo. Ouvindo José na prece, vamos dar como encerrado os trabalhos da noite, Senhor. Pai nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. E este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles
que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja.